os 5 passos para você receber avaliações 5 estrelas ou nota 10 no Airbnb e na Booking. Eu vou trazer para você todo o contexto, toda a preparação que você precisa entender se você quiser triplicar as suas reservas, consequentemente faturar acima de 10 mil reais com o seu meio de hospedagem. Então, se você quer entender um pouquinho de como trazer uma experiência melhor para o seu hóspede, que você sabe, e uma coisa que eu sempre digo, que não existe nenhum ato, né, isolado que vai fazer você triplicar reservas. É um conjunto de fatores que eu venho trazendo live após live. Por que a avaliação ela é tão importante? Porque se você para pensar, eu nunca vi nenhum meio de hospedagem que consegue vender diárias caras ou volume de diárias se ele tem uma baixa avaliação. É muito difícil você conseguir, né, vender nessas condições. Por quê? Porque a avaliação ela é um gatilho, né, mental de prova social. Ou seja, as pessoas elas não gostam muito de decidir. Elas preferem que outras pessoas anteriormente, que já usufruíram daquela experiência, contem um pouquinho como foi a estadia delas, para elas se sentirem seguras. Então, às vezes, vocês sabem que eu explico sobre os 9 pilares do método de hospedagem lucrativa. Então, às vezes, as suas fotografias são boas. O seu conteúdo está bem preenchido, você está bem preparado. As suas políticas estão ajustadas no momento que você está vivendo, com a estratégia que você quer, de acordo com o seu tipo de hospedagem. Você tem disponibilidade. O seu preço está de acordo, né, com a oferta, com a proposta de valor, com os benefícios que você oferece. A sua visibilidade está boa. A sua distribuição, às vezes, está mais ou menos. E a diversificação tarifária está ok. Mas, se tudo isso estiver ok e a sua avaliação não estiver boa, dificilmente você vai conseguir atingir os seus objetivos de venda, ou seja, o volume de reservas que você precisa para a sua hospedagem. Então, a live de hoje, ela traz exatamente um pouquinho, né, desse porquê, desse fragmento, porque o quesito de avaliação, existem muitos pontos que têm que serem abordados, né? Muitos pontos, desde a preparação da hospedagem, ao tipo do hóspede, a como responder comentários. Existe uma construção em torno disso. Então, eu separei esse tema, trouxe um pequeno fragmento do método de hospedagem lucrativa para você entender. Então, o primeiro ponto, que eu acho que tem que estar muito claro para a gente aqui, é você entender o que é que você vende. Isso é uma coisa muito importante, porque quando você começa a incorporar o que você está vendendo, as coisas ficam muito mais fáceis de acontecerem. Por exemplo, muitas pessoas acham, né, quem é novo no segmento, ou talvez quem não esteja 100% focado no segmento, acredita que ele venda diárias, que você acredita que é um vendedor de diárias. Pela minha experiência, todas as pessoas que só vendem diárias, que só se preocupam em ocupar o meio de hospedagem, eles não conseguem, né, sobreviver no longo prazo. Eles não conseguem ter um bom retorno financeiro com as suas hospedagens no longo prazo. Por quê? Porque o receber o hóspede é basicamente, digamos, um finalzinho da venda, né? E o começo da estadia, mas o finalzinho da venda é o momento do check-in. Então, se você pensa que simplesmente você só vai entregar chaves, né? Receber hóspede, receber pagamento, limpar e esperar o novo hóspede, você está completamente errado. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que nós vendemos o quê? Experiências. E o que é que nós vendemos para o nosso hóspede? Muitas vezes, sair da rotina. Quinta-feira agora eu viajei. Eu voltei ontem, então de quinta até domingo eu estava num hospedado, num resort com a minha família. Para quê? Sair da rotina. Um pouco, às vezes tenho criança pequena em casa, como eu tenho flexibilidade no meu trabalho, eu posso trabalhar de qualquer lugar, então sair da rotina é um ponto. Mas, Malagré, eu não tenho um resort. Mas não tem problema. Cada um tem um público. Isso aí é uma coisa que eu podia até falar depois sobre esse assunto. Mas cada meio de hospedagem tem um público. Então, primeiro ponto, sair da rotina. Segundo ponto, comodidade, mais conforto, facilidade. Né? A pessoa, cara, eu estou em casa, estou naquele... Às vezes não tem um lugar legal para trabalhar, às vezes eu queria, sei lá, levar minha família para descansar um pouco, mas ao mesmo tempo eu preciso trabalhar, então a pessoa enxerga o quê? Eu preciso de um lugar que seja cômodo, que seja confortável e, obviamente, que ofereça as facilidades. Nós, como, né, gestores de hospedagem, vendemos o quê? Reconexão. Quantas pessoas não viajam, por exemplo, em abril eu viajei e fiz uma viagem de reconexão. Meus irmãos, né, estavam com a gente na casa, meus pais vieram nos visitar, então a gente foi um momento de reconexão, dos meus filhos verem os tios, verem os avós. Então, esse é um ponto. Outro ponto também,
A gente vende memórias. Se você para pensar, quantas viagens legais você já não fez que ficou marcado? Às vezes a hospedagem ficou marcada, às vezes o atendimento ficou marcado, né? Ou seja, toda aquela história da viagem. Então, nós vendemos memórias. E, por fim, a gente também vende o quê? Descanso. Ou seja, pessoas que vêm para recarregarem as suas energias. Então, isso é um ponto principal de quando eu penso, cara, eu quero uma boa avaliação. A boa avaliação é o resultado. Só que, como eu sempre digo, né, vocês sabem, e eu repito isso várias vezes, exaustivamente, eu sou um adepto da filosofia do estoicismo. Então, ou seja, eu gosto de concentrar esforços, direcionar esforços aonde eu tenho controle. Então, onde é que eu controlo? Tudo isso que eu acabei de falar, na experiência que eu proporciono. Opa, caiu minha conexão. Só um minuto. Voltou. Então, eu gosto de focar na experiência que eu estou proporcionando para o meu hóspede, porque ali eu tenho um controle. A avaliação, eu não tenho um controle sobre ela. Eu tenho um controle sobre o que eu ofereço, sobre o esforço que eu estou fazendo para buscar essa boa avaliação. Então, o meu foco é no processo, meu foco é naquele esforço. Então, tudo isso aqui, quando você entende o que você vende, você começa a ter, digamos, uma atitude diferente, né? Isso é mais ou menos do que você diz assim, cara, eu só vendo isso. Não, eu vendo uma transformação. Tudo isso que eu acabei de falar aqui para vocês. Outro ponto, boas avaliações, elas são traduções de uma boa experiência. Elas são traduções de uma boa estadia. Para pensar comigo, para pensar. Como é que você quer que o seu hóspede se sinta? Quando você pensa isso, você vai desenhar toda a comodidade. Mas para isso, eu daria um passo atrás. Eu preciso saber quem são as pessoas que eu atendo. Eu preciso conhecer quem é o meu hóspede ideal, quem é aquele cara lá da ponta. Porque muitas vezes você traz, digamos, definições muito genéricas. Como, por exemplo, eu quero trabalhar com famílias. Mas que tipos de família? Eu quero trabalhar com casais. Mas que tipo de casais? Eu queria trabalhar com viajantes a trabalho. Eu queria trabalhar com viajantes internacionais. Então, existem vários tipos de hóspedes que precisam ser detalhados. Por quê? Porque esse detalhamento vai me trazer uma clareza do que eu preciso ter, de como eu vou preparar a minha hospedagem para que eu consiga proporcionar a melhor experiência e, consequentemente, vir uma boa avaliação. Você entende que tudo que a gente faz existem consequências de primeira, segunda, terceira instância. Então, por exemplo, se eu ofereço uma boa estadia, aquilo vai me gerar consequências. E consequência? Primeiro, é a satisfação do hóspede. Ele vai ficar muito satisfeito. A segunda consequência que pode acontecer, ele pode ficar mais tempo comigo, ele pode querer estender a estadia dele, ele pode querer, por exemplo, ter um consumo maior, que eu sempre digo isso para os meus alunos, né, que todos eles que querem, né, faturar acima de 10 mil reais por mês, que querem triplicar as suas reservas, quando a gente vende experiência, a gente não só vende diárias, a gente vende o quê? As vendas acessórias, que é exatamente o complemento para a gente poder subir o nosso ticket, porque se você para pensar, você tem um teto de faturamento. Quando você tem vendas acessórias, você consegue transpor esse teto, né, de vendas que você tem. Que, por exemplo, você tem 30 diárias. O melhor cenário é você vender 30 e seu faturamento é aquele. Mas se você vender as 30, por exemplo, e mais as vendas acessórias, ou seja, passeios, serviços, vários pontos que eu ensino para os meus alunos. Então, você entender que uma boa avaliação vai fazer o hóspede ficar satisfeito. Né? Uma boa experiência vai fazer o hóspede ficar satisfeito. No segundo ponto, pode fazer ele prolongar a estadia. Num terceiro momento, pode fazer ele também ter um consumo maior comigo. Porque está tendo uma boa estadia, eu facilitei, né, as comodidades, eu trouxe, né, itens para que melhorasse, né, a estadia dele, a experiência dele. Então ele começou a consumir, eu poderia fornecer cervejas, vinhos e outros utensílios, e outros alimentos e bebidas, no caso. Então isso fazia meu ticket subir. Outra consequência disso é a indicação. O cara ficou satisfeito, começou a me indicar. Isso é um outro reflexo dessa atitude. Outro reflexo que eu ainda iria além seria o quê? A boa avaliação. Seria o resultado final, que é o que a gente mais quer. Porque entenda que se você não tiver uma boa avaliação, você não vai vender pelo preço que você quer e você não consegue ter o volume de diárias, ou melhor, o volume de reservas que você espera. Não tem como, não tem como. Aí, para isso, o que é que você vai fazer? Você vai se utilizar como um diferencial baixando o seu preço. Aí suas margens caem, você fica insatisfeito e você vai passar anos e anos reclamando porque você não consegue subir o preço da sua diária. Eu estou acostumado a escutar isso. Cara, meu preço eu pratico há 2 anos atrás é o mesmo preço. Aí eu pergunto, mas o que justifica
você cobrar mais caro se você oferece as mesmas coisas de 2 anos atrás. Mas tudo aumentou. Mas o mercado está assim. E aí vai fazer o quê? Ou seja, suas margens diminuiu. Então, para isso, você tem que entender cada vez mais o hóspede para que eu forneça uma experiência e eu consiga ter boas avaliações. Outro ponto que eu observo demais, vocês sabem que eu sou entusiasta, né, de outras empresas de tecnologia, adoro tecnologia, startup, adoro empresas inovadoras, adoro empresas que são líderes de mercado, porque elas têm muito para nos ensinar. E um dos pontos que essas empresas trazem é sempre colocar o cliente no centro do negócio. Todas as grandes empresas, todas as empresas que, digamos assim, você vai até mais específico, todas as 500 maiores empresas do mundo que estão listadas na bolsa, né, americana lá da Nasdaq e de Nova York, todas as 500 maiores empresas do mundo, elas têm uma coisa em comum, que nada mais é do que o cliente no centro do negócio. Quando eu tenho uma hospedagem e eu não coloco os meus lucros à frente do meu negócio e eu entendo que a satisfação do meu cliente é o que vai me gerar lucro, ou seja, você tem que entender que o seu foco é atender melhor o cliente. Quanto melhor eu atender esse meu cliente, os resultados virão. As boas avaliações, o retorno financeiro, a indicação, o consumo, uma diária prolongada, a satisfação, tudo isso é consequência. Mas o cliente tem que entrar no centro do meu negócio. Então, você pensar em diversas situações que o cliente pode acontecer com ele durante a hospedagem com você, seja antes da compra ou seja durante a hospedagem, na verdade. Né? Então, antes do momento, qual é a experiência que ele tem para comprar? Qual é a facilidade? Tudo isso a gente tem que levar em conta. Por que as grandes plataformas vendem muito mais do que as reservas diretas? Obviamente, por conta do valor de marketing, beleza. Mas por que elas convertem muito mais? Porque elas têm uma boa experiência durante essa compra. Essa compra oferece uma boa experiência. E, consequentemente, elas se prevalecem das boas avaliações. Tanto é que parceiros bem avaliados, eles têm, digamos, um engajamento melhor com os algoritmos. Por quê? Mais uma vez, eu volto naquele assunto que eu digo, entenda o modelo das grandes plataformas. Se você não entender o modelo das grandes plataformas, você nunca vai conseguir visualizar qual é a melhor estratégia para você adotar. Por quê? Preste atenção comigo. As grandes plataformas, elas estão interessadas em vender. Não interessa por quanto. A verdade é essa. Elas querem te vender. Seja você pelo preço caro ou barato. O que é mais fácil de vender? É barato? Eu quero vender você barato. Essa é a verdade. Só que eu tenho um controle sobre isso. Isso é um ponto positivo. Então, preste atenção comigo. Se elas pensam que elas precisam vender muito, quem serão os parceiros que vão estar nas primeiras páginas, nas primeiras posições? Que são os parceiros que vão ser mais visualizados, que vão ser os parceiros que vão ser mais clicados, que vão ser os parceiros que vão, consequentemente, converter mais. Quem são esses? São aquelas pessoas que trabalham muito bem os 9 pilares que eu ensino para você triplicar reservas. Ponto. Dentro desses 9 pilares, a gente tem o de avaliação. A avaliação é importantíssima. Por quê? Porque a plataforma tem total interesse de ter bons parceiros trabalhando com ela que ofereçam um bom serviço. Por quê? Não adianta ter muitos parceiros, mas o serviço não é bom. Por quê? Porque as pessoas não retornam para comprar a plataforma. Então, um dos pontos é você entender que uma boa avaliação faz jus à plataforma de colocar sempre nas primeiras posições. Obviamente que não é só avaliação, é uma consequência. Mas uma avaliação positiva já é um bom caminho andado. Não vou dizer você que é metade do caminho. Tem mais estratégias aí. Né? Vamos dizer que a avaliação seria, digamos, num ranking de 1 a 10, seria, digamos, o 5º ponto em relação à conversão. Digamos que o primeiro seria preço, formas de pagamento e taxas. Depois eu diria que seria fotografia. 3º ponto, conteúdo. 4º ponto, localização. E eu acho que o 5º ponto seria avaliação. Então você para pensar comigo que a avaliação, você entender a importância dela, ou seja, sabendo as situações de compra, de estadia, tendo as percepções dos hóspedes e, consequentemente, alinhando as expectativas. Porque é isso que vai fazer ter uma boa avaliação. É quando as expectativas estão alinhadas. E como é que eu alinho expectativa? Preste atenção comigo que as expectativas elas são alinhadas através de fotografias, do que eu vejo, e através do que está escrito, seja através de conteúdos, seja através de avaliações. Como a live hoje, eu estou trazendo um fragmento de avaliações, então você entende que você não pode negligenciar esse nono ponto, porque ele é fundamental para você que quer triplicar reservas. Ele é fundamental para você que quer vender muito mais. Por isso, uma boa avaliação, né, é conectado com mais 2 pilares que eu ensino dentro da metodologia, que é fotografia e conteúdo, que servem para gerenciar a expectativa. Porque se as expectativas não forem gerenciadas, pode ter certeza que a avaliação vai dar ruim. Vai dar ruim, de certeza. De certeza. Então, isso é um ponto que a gente não pode negligenciar. Então, as pessoas perguntam assim, pô, Lagreca, existem 9 pilares que servem para que eu consiga triplicar minhas reservas. Existem 9 pilares. Correto.
Mas eu preciso trabalhar os 9? Eu acho que sim. Porque se você quer vender muito bem, quer triplicar reservas, você precisa trabalhar os 9. Mas, pô, Lagana, eu só trabalhei 4 pilares. Vai mudar alguma coisa? É óbvio que vai. É óbvio que vai. Você vai estar um pouco melhor do que você estava antes. Mas se você trabalhar os 9, você vai potencializar ainda mais as suas vendas. Então, esses são os pontos. Outro detalhe também, que eu tenho que falar um pouquinho sobre avaliações, que é a parte do encantamento. Né? Preste atenção que o fator surpresa ele é importantíssimo. Quantas vezes você já foi surpreendido na sua vida e aquilo te marcou? Quantas vezes? Seja por um parceiro, né, um esposo, uma esposa, um namorado, enfim, um ficante, enfim. Quantas vezes você já foi surpreendido? Seja por um parente, seja por um irmão, uma surpresa, uma festa de aniversário, né, um jantar surpresa, enfim, uma festa de despedida, uma festa de chegada, uma recepção de colegas do novo trabalho. Quantas vezes você se sentiu encantado com isso? Isso não te marcou? E você sabe muito bem dessa experiência. Isso aí você não esqueceu. Então, um dos pontos que a gente marca, né, um dos pontos é em relação ao encantamento, que é o que eu posso prover, né, o que eu posso oferecer dentro da minha hospedagem que eu vou gerar esse encantamento. Ou seja, lugar bem decorado, um lugar aconchegante, um lugar que tem um cheiro bacana. Preste atenção quando tu vai comprar roupa na tua loja favorita, enfim, em algum lugar que você sabe que tem um cheiro típico. Você sabe que essas grandes marcas, elas trabalham muito com essa parte, digamos, essa parte sensorial, né? O olfato, a visão, né? Ou seja, o que você vê. Então, a decoração, o cheiro, a iluminação, tudo isso corrobora para que você tenha uma boa experiência para o seu hóspede. É óbvio. Porque lugares bem equipados, lugares bem decorados, eles vendem 30% a mais do que lugares que são simplistas. Lugares que são, tipo, básicos. A pessoa fez o básico, às vezes recebeu o flat da construtora, ela colocou o móvel básico só para dizer que tem alguma coisa e ela espera ter o mesmo resultado daquele vizinho que tem um apartamento do mesmo edifício, às vezes vizinho de porta, mas o apartamento do vizinho é muito mais bem equipado. Então, entender essas diferenças fazem uma grande diferença, né? Obviamente, entender essas mudanças, esses diferenciais impactam diretamente no seu volume de vendas, impactam diretamente nas avaliações que vocês vão ter. Por quê? Avaliações boas fazem a gente pagar mais caro. Eu sou um cliente que eu sou disposto a pagar mais caro por uma hospedagem se ela tiver uma nota muito boa. Por exemplo, eu vou escolher um apartamento, vou escolher um hotel, uma pousada, dependendo do tipo de viagem que eu estou fazendo. Escolher aquele tipo de acomodação. Olhei lá, se eu tiver na dúvida, o que tiver a melhor avaliação vai ser o que eu vou escolher. Então, muitas vezes a avaliação é um critério de desempate. Outro detalhe também que eu não poderia esquecer, tá? Todo meio de hospedagem funciona da mesma forma. O que eu estou falando aqui não é exclusivo para um hoteleiro, para um dono de pousada. Não, isso é para um anfitrião também. Cada vez mais esse mercado, né, de aluguel por temporada, ele vem se profissionalizando ainda mais. Tanto é que diversas redes hoteleiras estão começando a criar braços, empresas que estão entrando no segmento de aluguel por temporada. Tem muita gente que prefere esse tipo de locação. Por quê? Porque o lugar é mais bem equipado do que um quarto de hotel, porque às vezes a pessoa, num desses ambientes, ela consegue cozinhar, então, ou seja, consequentemente, a viagem se torna mais acessível. Então, existem vários fatores que não convém falar aqui na live agora, mas para você entender que qualquer hospedagem que venda pela internet, ela tem que oferecer uma boa experiência para o hóspede. Então, isso é importantíssimo, tá? Outro ponto que vocês também precisam saber, né, como é que tudo isso começou e por que isso é tão levado a sério. Isso começou basicamente com o TripAdvisor. Muitos de vocês sabem, ou já foram usuários do TripAdvisor, e o TripAdvisor foi o pioneiro que começou com esse segmento de avaliações. Então, o TripAdvisor começou avaliando restaurantes, avaliando lugares, avaliando museus, avaliando passeios, e hoje, obviamente, né, não hoje, mas há um certo tempo também, avaliam hotéis, né, meios de hospedagem. Então, isso é importantíssimo, que a hospedagem ela é muito levada a sério. Tanto é que se você tiver uma avaliação negativa, as chances de você conseguir apagar essa avaliação são dificílimas. Não é uma missão fácil. Não é uma coisa que você, recebi avaliação negativa, vou entrar em contato porque eu nunca tive avaliação negativa, então agora eu não tenho esse direito, não, porque o que eu fiz foi a mesma coisa para os passados, e não é assim que funciona. A avaliação ela é muito levada a sério. Tanto é que avaliações muito boas fazem você vender muito mais. Tanto é que não é possível tirar isso, porque isso meio que descredibiliza a plataforma.
né? Isso seria uma forma de descredibilizar a plataforma. E todo meio de hospedagem depende de boas avaliações, tá? Não esqueçam disso jamais. Deixa eu ver aqui mais no meu roteiro para eu começar a me aprofundar um pouco mais. Vamos começar agora, basicamente, a parte do conteúdo mais denso, a parte mais aplicável, tá? Então, como vocês sabem, minhas lives são papel e caneta na mão. Como a gente tem uma pausazinha aqui, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Uma aguinha energizada. Deixa eu tomar um pouquinho aqui. Quem está me vendo pelo YouTube, por favor, deixe logo o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quem está me vendo pelo Instagram, obviamente, deixe logo o seu like aqui se você está gostando do vídeo, o vídeo está fazendo sentido para você, deixa logo o teu like aqui. E se puder ter um avião aqui, puder compartilhar com 2 pessoas, 2 amigos anfitriões, hoteleiros ou donos de pousada, traz o pessoal aqui para a live, que o assunto é super relevante. E, obviamente, se você ainda não se inscreveu no nosso evento Semana Triplica Suas Reservas, ao final da live, o link está aqui embaixo do vídeo, só clicar lá, se inscrever, 100% online, 100% gratuito, e eu vou mostrar para você mais a fundo como funciona o método de hospedagem lucrativa, ou seja, o método utilizado por pessoas comuns para triplicar as suas reservas. Você não precisa ser um gênio, você não precisa ser um cara que domina toda a forma de tecnologia. Não, existe um passo a passo, existe um método que já foi comprovado, e eu vou trazer diversos alunos aí, temos até alunos novos agora que triplicaram reserva, então vou trazer também novos depoimentos de alunos que triplicaram reserva. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, não deixe de fazer a sua inscrição aqui, clique lá, se inscreva e dia 30 de maio a gente se vê, nossa primeira aula da Semana Triplica Suas Reservas. Beleza, vamos lá entender agora como é que a gente vai aplicar e melhorar esse quesito de avaliação, tá? Como eu falei, recapitulando, sem avaliações ou com avaliações baixas, é muito difícil você vender. E ainda mais difícil é você conseguir vender por um preço mais elevado, tá? Então, isso é um primeiro ponto que você tem que saber. Anúncios novos têm dificuldade para vender. Só que aí seria um assunto só, uma live, só para eu falar assim, anúncios novos. O que eu preciso saber para anúncios novos só para fazer um período de rampagem? Poderia ser uma boa live, eu vou até anotar aqui, anúncios novos. Anúncios, bom, minha tela está falhando, mas aqui eu vejo. Anúncios novos, poderia ser tema de uma live. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, boas avaliações, elas costumam gerar credibilidade. Quem tem boas avaliações, consequentemente, tem mais credibilidade. Ou seja, as pessoas confiam mais, seja para uma venda direta, porque vocês sabem que dentro do método de hospedagem lucrativa, o que eu falo muito? Eu falo muito do efeito vitrine. O que é o efeito vitrine, Lagreca? É todas as vezes que você começa a vender bem pela plataforma, a plataforma vai te colocar numa posição cada vez mais elevada, cada vez mais em destaque. E isso vai aumentar suas reservas diretas por conta que as pessoas vão procurar você no Instagram, no site, no Facebook, igual você faz quando está pesquisando uma passagem aérea. Então, boas avaliações vão fazer também você converter mais nas reservas diretas, não só pelas reservas via plataforma. Avaliações protegem a tua marca, porque inevitavelmente você vai ter 1000, diárias, 100 diárias no ano. Nessas 100 diárias, é impossível você garantir que vai ter 100 diárias positivas. É impossível. Mas tudo bem, dentro de 100 avaliações que eu tiver 1, 2, 3 avaliações negativas, tá tudo bem. Porque é impossível agradar todo mundo. Vão ter pessoas que vão ser atraídas que não são o meu público ideal, que não é o perfil de hóspede que eu estou preparado para receber. E essas pessoas podem reclamar das avaliações. E tá tudo bem, porque se você está agradando todo mundo, que é algo impossível, provavelmente você não está agradando ninguém. Né? Se você acha que está agradando todo mundo, provavelmente você não está agradando ninguém. Porque ou você vai ter avaliações medianas, ou você muitas vezes nem vai ter avaliações. E corre um sério risco de ter péssimas avaliações. Então, a avaliação em si, boas avaliações, elas te protegem. Elas reduzem objeções. Por quê? Porque quando eu tenho boas avaliações, preste atenção comigo, quando eu tenho boas avaliações, eu consigo, consequentemente, tirar qualquer dúvida, qualquer objeção que a pessoa teria sobre a minha hospedagem. Com certeza. Por quê? Porque são outras pessoas que estão falando ali, são vezes comentários que outras pessoas estão falando, que às vezes eu não falei, são outras pessoas que estão falando naquele comentário. Muitas vezes nas respostas que eu dou, entram assuntos que resolveriam uma dúvida, uma objeção que aquela pessoa estava, se reservaria comigo ou não. E eu já falei para vocês várias vezes que para acontecer uma reserva, nada mais é do que desejo menos atrito é igual a reserva. Então você despertou o desejo, despertou a atenção, criou aquele impacto, mostrou, né, que você atende às necessidades que aquela pessoa procura, tem as preferências que ele gosta,
e aí você tirou as objeções da frente dele, respondendo dúvidas, né, através de conteúdo, várias outras formas aí, aquilo vai te gerar uma reserva, né? Você vai te gerar uma reserva. Então, reduz objeções, reduzem desconfianças. Boas avaliações fazem você vender mais diárias e boas avaliações fazem você ter reservas mais caras. Então, como é que a gente faz isso lá, Greca? Quais são os 5 passos, né, que a gente precisa saber, né, para que a gente possa estar pondo isso em prática? Primeiro ponto que eu sempre digo é saiba quem você vai atender. Por quê? Porque querer atender todo mundo não vai agradar todo mundo, é impossível. Ah, mas eu vou perder reserva. Aí você prefere perder reserva ou ter uma avaliação ruim? Você tem que fazer uma escolha. Você vai ter que fazer uma escolha. Então, identificar quem são as pessoas que eu quero atender é o primeiro grande ponto para que eu consiga ter boas avaliações. Que foi que eu disse no começo, no meio da live? Cliente no centro do meu negócio. Quando o hóspede é o digamos, o centro das atenções da minha empresa, quando a minha empresa gira em torno de que eu quero ter o melhor atendimento, eu não falo empresa, pode ser eu presa também, tá? Eu sou um anfitrião que eu tenho um apartamento, um flat, o hóspede, ele está no entorno do apartamento. Se você pensa mais em você do que menos do hóspede, pode ter certeza que você não vai ter boas avaliações, que você não vai vender o quanto que você quer e, consequentemente, você não vai ficar satisfeito com o segmento de hospedagem. Pode ter certeza. Quando você pensa primeiro em você, talvez isso não seja o ramo para você. Quando você pensa assim, primeiro a minha empresa, primeiro o meu negócio, primeiro o lucro, calma. O lucro ele vai acontecer, desde que você conheça as estratégias. O que eu estou trazendo aqui é um fragmento de uma estratégia muito maior, que a gente teria que falar de precificação, etc. Mas entenda que a avaliação, sem ela, nada acontece. Então, primeiro ponto, identifique quem é o hóspede que conecta muito bem com a sua hospedagem. Quem é aquele hóspede que dá match. Quantos tipos de hóspede você pode ter? Pode ter até 5 tipos de hóspedes, desde que eles não sejam conflitantes. Desde que, por exemplo, você escolha um tipo de hóspede que conecte-se também com um outro tipo. Né? Por exemplo, eu tenho uma hospedagem que é mais voltada para hóspedes a negócio, hóspede corporativo. Então, por quê? Porque eu estou num centro comercial, porque vem muitos representantes, estou próximo de fórum, ou estou próximo de hospitais, vem pacientes. Muitas vezes não conecta com a proposta de você ter um meio de hospedagem também que quer atender famílias. Muitas vezes não conecta. Dependendo da sua estrutura, não conecta. Dependendo da sua preparação, que você vai ter que escolher. Vai chegar o momento que você vai ter que escolher. Você vai dizer, cara, eu não posso atender todo mundo. Então, vou ter que escolher alguns que se conectam, porque aqueles que se conectam provavelmente são os 80% das minhas reservas que são responsáveis, né? Digamos aí, os 20% das minhas reservas que são responsáveis por 80% do meu faturamento. Você vai ver que, se você tiver, por exemplo, 5 tipos de hóspedes, vocês vão ver que 2 são os que mais prevalecem. Né? São os hóspedes que mais, 1 ou 2 tipos de hóspedes são os mais frequentes. Aqueles outros 3, você vê que não é muito. Às vezes você tenta forçar a barra. Então, o primeiro ponto é, veja quem é o seu hóspede ideal. Segundo ponto, prepare a sua hospedagem não com forma de como eu acho que o hóspede vai gostar. Isso é muita intuição. Quando a gente trabalha assim, eu vou preparar minha hospedagem para o meu hóspede do jeito que eu gosto, do jeito que eu me sinto bem. Eu vou ser sincero que muitas vezes não funciona. Por exemplo, o dono do hotel aqui, ele tem um perfil, ele é um tipo, né, de hóspede, que ele acha que ele não se hospedaria nesse hotel aqui, que é dele. Por quê? Porque ele tem uma condição, ele tem uma experiência, uma visão, né, digamos assim, do que ele está acostumado, do que ele já conquistou na vida, que aqui o hotel não seria o perfil que, supomos que ele viajasse para um outro estado, eu não acredito que ele ficaria no hotel estilo esse aqui, que é o dele. Por quê? Porque é um hotel mais simples, porque é um hotel que não tem serviço de quarto, tem várias coisas que talvez não atendam a expectativa dele. Então, muitas vezes, não é porque eu sou o dono da hospedagem, que é isso que eu quero dizer, não é porque eu sou o dono da hospedagem que eu fiz a hospedagem para mim, que às vezes não vai conectar com o seu público. Porque se ele fizesse a hospedagem de acordo com o que ele queria, se todos os quartos aqui, os mais de 50 quartos aqui, fossem de acordo com como ele queria, provavelmente ele não conseguiria vender pelo valor que ele gostaria. Por quê? Porque ia ter que ser uma reforma muito gigantesca, ia ter uma mudança de público muito brusca. E talvez financeiramente não compensasse. Até porque hoje, diárias mais baratas têm muito mais rotatividade do que diárias mais caras. Então, de acordo com a estratégia que está aqui sendo adotada, o volume de reservas é muito mais interessante do que eu ter um ticket mais alto. Então, quando eu falo sobre a preparação, é você escutar exatamente quem é a demanda que frequenta a região. Quem são as pessoas que estão indo para aquela região para você entender, cara, eu estou preparando a minha hospedagem com aqueles hóspedes, entendendo cada vez mais como que eu posso
servi-los, oferecer a melhor experiência, né? O encantamento, para que aquilo me gere tudo aquilo que eu já falei. Satisfação, longas estadias, consumo maior, indicação e, consequentemente, boas avaliações. Foco no processo e não foco no resultado. Terceiro ponto, não leve as avaliações para o lado pessoal. Muitas pessoas se sentem ofendidas quando são avaliadas, mas entenda que a pessoa não está falando de você. Ela está falando, às vezes, da sua hospedagem. Então, você, às vezes, se sente ofendido com aquilo. Você, cara, o cara me deu uma péssima avaliação, aquilo ali, às vezes, você botou tanta energia, né? Você tem tanto carinho pelo aquilo, porque, sei lá, foi sacrificante para você comprar aquele apartamento, aquele flat, aquela casa temporária. Então, você tem um lado emocional ali. Existe um lado emocional. E quando a pessoa te avalia ruim, você bota a mão na cabeça e faz, putz, velho, eu fiz tudo o que eu podia, mas às vezes eu não atendi. E tá tudo bem. Entenda que as avaliações, as pessoas não estão falando do La Greca. As pessoas não estão falando do Felipe. As pessoas estão falando da hospedagem. Elas estão falando de um negócio. E o negócio eu posso não estar mandando tão bem. E está tudo certo. Mas eu posso corrigi-lo. Então, entender esse ponto de avaliação é importante. E como que a gente faz isso? Eu sempre falo o porquê, mas o como que a gente vai fazer isso? Você já experimentou passar um tempo na sua hospedagem? Você já experimentou passar 5 dias na tua hospedagem? Para tu realmente ver se é bom de dormir, se a cama é boa, se tem barulho, se o chuveiro realmente é bom como tu pensa que é, se realmente a vizinhança é boa, enfim, se o vizinho de cima não faz muito barulho, enfim, não sei. Mas você já experimentou? Porque muitas vezes a gente tem a preparação, mas a gente nunca dormiu, ou dormiu há vários anos atrás, a vizinhança ao entorno mudou, e hoje eu não sei mais como é a experiência de dormir lá. Às vezes os meus vizinhos do próprio prédio mudaram. Enfim, você já experimentou, né, dormir na sua hospedagem? Porque tem muito anfitrião. Claro, dono de hotel e dono de pousada, isso é meio que mandatório. Mas para quem é anfitrião, talvez não tenha se acostumado com isso. Você já experimentou passar uma noite no seu imóvel e você dizer, cara, é verdade, é uma boa experiência do que eu tô fornecendo? Será que é verdade o que eu acredito que estou fornecendo? Muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Então, você entender isso é um ponto importantíssimo. E sempre separar o CPF do CNPJ. Então, entenda que aquela avaliação não é para mim, pessoalmente. Ele não está falando da minha personalidade, da minha atitude. Ele está falando, infelizmente, do que eu ofereci e ele pode estar certo. Ele pode estar certo, porque você entende que a única forma que eu vejo e que eu acredito que as pessoas possam melhorar são através de feedbacks. Só que a gente não tem a cultura de tomar feedback. A gente sempre leva para o lado pessoal. E eu confesso que eu também tinha essa cultura. Eu me lembro, logo quando eu entrei na Booking, que na Booking tem a cultura muito da feedback. Né? Então, ou seja, o seu gestor, ele lhe dá feedback. Então, o feedback acontece, digamos, de 15 dias. Então, a gente se senta numa salinha, tem uma salinha que tem um vidro assim, e todo mundo ficava vendo os outros gerentes, né? Obviamente, do lado de fora da sala, mas você e seu gestor lá, e todo mundo vendo. Na primeira vez que eu vi aquela cena, aquilo me deixou um pouco assustado. Eu falei, pô, o cara tá levando uma encoxada ali, tipo assim, uma encoxada, não se dizer assim, tá levando uma prensa na sala ali, pô, tal, cacete. Eu não sabia, eu não conhecia essa cultura de feedback. Tô falando isso em 2017. Eu não conhecia. E depois que eu fui entendendo a cultura, né, que aquilo não era uma prensa, mas assim, um alinhamento de expectativas, eu senti que aquilo fazia a pessoa crescer. Obviamente, eu comecei a estudar muito mais sobre o assunto, sobre vários outros assuntos, e eu percebi que o nosso ponto de melhora, ele acontece quando a gente toma um feedback. E eu vou dizer para vocês que eu tomei um feedback de um filho meu. Tomei um feedback de um filho meu. Vou dar um exemplo muito claro. Na turma 7 do método hospedagem lucrativa, eu tomei um feedback de uma aluna que era anfitriã. Ainda digo mais, eu não sei se eu vou dizer o nome dela, mas posso dizer porque eu vou falar bem. Eu tive o feedback da Leninha, que foi uma turma 7. Ela tem 2 casas na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. O meu curso, inicialmente, ele foi criado, o meu curso ele foi desenvolvido, inicialmente, para hotéis e pousadas. Então, muitos hotéis e pousadas entraram no meu curso nas primeiras turmas. Eram as primeiras turmas. Depois, quando foi ali, finalzinho, né, na 4ª turma, finalzinho de 2020, eu comecei a perceber uma chegada muito de anfitriões, se interessando pelo assunto, às vezes pela minha didática, pela minha experiência, começou a chegar mais pessoas. E o curso, ele era muito desenhado para hotéis e pousadas, mas os anfitriões se identificavam, gostavam e tinham resultados. Então, passou a turma 4, turma 5, turma 6 e foram chegando mais anfitriões. Quando chegou na turma 7, chegou a turma dessa Leninha, né, uma aluna, uma querida, uma pessoa super gente boa, e me deu um feedback. Que eu poderia ter levado aquele feedback para o lado pessoal, porque ela olhou para mim e fez assim, olha, teu curso, ele não me contempla. Cara, é uma facada. Logo de cara, assim, que ela fez assim, ó,
Ela olhou assim e disse assim, eu quero pedir o reembolso. Aí eu disse, tá tudo bem, você vai ter o reembolso. Eu sou muito sincero, eu sou muito transparente. Eu disse, você vai ter o reembolso. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu só queria uma coisa, para que eu possa melhorar, e atingir as expectativas, não só sua, como dos próximos alunos. Eu precisaria que você me dissesse o porquê que você está pedindo reembolso. Porque ela assistiu, tipo assim, eu acho que mais da metade do curso, tipo 70% do curso, e ela pediu reembolso. Aí eu falei, cara, eu quero escutar a tua opinião. Eu falei assim, olha, Greca, eu sou funcionária pública, eu sou concursado, eu tenho o hábito de estudar, e o seu curso não me contempla. Quando eu escutei aquilo ali, eu faço, você tem razão. Você tem razão. E eu sabia disso. No fundo, eu sabia. Mas eu poderia dizer assim, que nada, eu tô vendendo, que se lasque, não tô nem aí. Aí eu pensei, você tá certo. Eu vou lhe dizer o seguinte, você está no seu prazo de ter o reembolso, eu vou lhe devolver, mas se você quiser me dar uma chance e ainda assim você disser que não foi legal, eu te devolvo o dinheiro mesmo depois do prazo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou regravar o curso inteiro. Pronto. Eu já tinha o curso, eu já tinha isso mapeado, eu comecei a escrever tudo de novo e disse assim, eu vou regravar todas as aulas e os alunos assistiram às aulas. Todos os alunos assistiram às aulas, da turma 7. Eu vou regravar o curso inteiro e cada aula eu coloquei assim, ó, o curso todo dia, 10 horas da manhã, de segunda a sexta, 10 horas da manhã eu gravava uma aula, todo dia, de segunda a sexta, 10 horas da manhã. E no final da aula, eu abria um chat 45 minutos para fazer mentoria ao vivo com eles. Isso foi a turma 7. Aí todo final da aula eu colhi o feedback. E aí, a aula tá boa? Ficou didática? La Greca tá ótimo, tá indo bem, beleza. Tiveram, acho que das 24 aulas que eu gravei do curso, tiveram umas 4 que eu tive que regravar, porque eu esqueci alguma coisa no meio da aula, eu esqueci, né? Tava dando aula no ao vivo, eu esqueci, ou eu não fui claro na didática, então eu tive que voltar e refazer a aula. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que o feedback, a cultura do feedback faz você crescer. Se você quiser ser uma pessoa melhor, se você quiser crescer pessoalmente e profissionalmente, você tem que estar preparado para receber feedback. E feedback não é fácil de receber. Também não vou dar uma aula de feedback aqui para essa aula, mas você receber um comentário sobre você ou sobre alguma coisa que você administra não é fácil. Não é fácil. Não vou dizer para você, pô, Lagre, é a coisa mais fácil do mundo. Não é fácil. É difícil. É difícil. Porque, cara, a pessoa tá falando de você, né? É que nem quem já fez psicanálise, quem já foi no terapeuta. Tá ali conversando com o terapeuta, tá não sei o quê, aí o cara começa a te dar umas constatações que tu faz, porra, o problema sou eu. E para tu digerir isso, tem pessoas que passam meses para digerir isso, tem pessoas que ficam remoendo, mas tudo isso é um desenvolvimento pessoal, porque quando você destravar aquilo, você vai chegar num próximo estágio de conhecimento. Então, a cultura do feedback, as avaliações, elas são importantíssimas, tá? Então, vamos avançar aqui para eu ir para o quarto ponto. Quarto detalhe para você conseguir, né, a avaliação 5 ou nota 10 na Booking e, obviamente, triplicar as suas reservas. A gente poderia falar de que poucas das pessoas respondem às avaliações. Pouquíssimas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Que você tomou uma avaliação, você não pode ignorar, porque o problema está ali. Você não pode ignorar. Segundo ponto, tomei uma avaliação positiva. A pessoa escreveu comentários bons sobre mim. Eu tenho que responder também. Seja positivo, seja negativo, as avaliações elas precisam serem respondidas. Se você não responde a avaliação, o que é que vai acontecer? Os hóspedes caem o conceito com você porque dizem assim, cara, esse cara não é tão atencioso. Entende? É importante. Preste atenção quando você lê uma avaliação e você vê que a propriedade se pronuncia, que a propriedade fala também, que o anfitrião conversa, você, pô, esse cara é legal, velho. Esse cara é gente boa, esse cara é solícito. Então a pessoa se sente amparada. Ninguém nesse mundo gosta de se sentir desamparado. Tipo assim, tu gosta de comprar um produto e depois acontece algum erro de fabricação, alguma besteira acontece. Tu gostaria de se sentir desamparado ou tu gostaria de ligar para o serviço de atendimento ao consumidor, o SAC, e resolver o problema? Não tem problema não. Estou mandando um código para você, pode nos enviar o produto que nós iremos fazer a reposição. Cara, porra, aí teu conceito cresce. Por isso que a Amazon cresce tanto, porque, cara, é muito fácil, é muito rápido comprar com eles, pela experiência. Então, você vê que o feedback da empresa, as avaliações, os retornos que ela vai dando através das respostas, isso conta também para que você venda mais. E, por fim, todas as avaliações, elas são cercadas de opiniões. Isso é um ponto importantíssimo. Avaliações, você pode discordar, se for uma opinião. Se for um fato, não, mas se for uma opinião, você pode discordar. E tá tudo bem. Por exemplo, eu posso chegar e dizer que o café da manhã de um hotel, de uma pousada, é fraco. O café da manhã é fraco. Cara, por que fraco? Aí a pessoa vai, fraco o quê? Porque você não tem isso na sua casa, por não sei o quê. Isso é opinião.
Eu achar que o café da manhã é bem servido ou pouco servido, isso é minha opinião. Eu achar que essa lata é grande ou essa lata é pequena, é minha opinião. Mas o que a gente não pode contestar é contra fatos. Então, se eu respondo, eu recebo uma avaliação da pessoa dizer assim, o meu imóvel estava sujo. Senhor, nossa higienização é feita por, um exemplo, tá? Por 2 diaristas, todo o nosso lençol é higienizado, papapá, na lavanderia, lavado com água quente, ppp, papapá, nossos produtos são utilizados, né? Os mesmos produtos que são utilizados para desinfecção de salas cirúrgicas, né? Tem um negócio que é amônia quaternária, né? Eu sei que serve para desinfetar salas cirúrgicas. Me lembro da época de que do meu cachorro se operava e eu tinha que fazer isso em casa. Ela falou assim: ó, isso aqui é utilizado para desinfetar salas cirúrgicas, amônia quaternária. Então, desinfetado assim, papapá, ppp, mas infelizmente, se a gente não conseguiu atender a altura da sua próxima estadia, prometemos atendê-lo, né? Prometemos fazer, né, todas as suas exigências para que você possa ter a melhor experiência. Isso é um exemplo. Outro exemplo, café da manhã é fraco. O cara, pô, vai responder o quê? Na tua casa tu não toma um café assim? Vai dar uma resposta atravessada dessa? Claro que não. Porque você não vai bater boca numa avaliação. A avaliação, ela vai ser lida por outras pessoas que vão ser teus futuros hóspedes. Aí tu mete ali uma frase ignorante. Tu não tem isso na tua casa, tu passa fome, não sei o quê. Tu vai ficar se trocando com o cara no meio de uma avaliação. Tá maluco? Não vai fazer isso. Mas tu vai responder com fatos. Agradecemos demais o seu feedback, senhor. Só assim nós podemos melhorar. O nosso café da manhã dispõe de 3 sucos, 2 iogurtes, 3 tipos de bolo, 4 tipos de pães, 2 tipos de frios, omelete e tapioca que podem ser solicitadas do balcão para a nossa atendente, café, papapá, papapá. Se teve algum item que você sentiu falta na sua próxima estadia, comunique a nossa gerência, que com certeza nós iremos providenciá-lo. Desde já, agradecemos a sua estadia e esperamos o seu retorno. Ponto. Eu não me troquei com o cara. Eu não me troquei com ele. Simplesmente eu respondi com fatos. Eu não disse que meu café é bem servido ou pouco servido. Eu só falei o que eu ofereço. É fato. Entende? Que opinião não se discute. Não existe direita, não existe esquerda. São opiniões. Eu sou da esquerda, eu sou da direita. Eu sou católico. Não, eu sou evangélico. Não, eu sou protestante. Eu sou... Enfim, são religiões. Cada um tem a sua escolha pelas suas decisões, pelas suas opiniões, pelas suas experiências. E tá tudo bem. Mas contra fatos, não tem argumento. Fatos são coisas concretas. Então, esse é um quinto ponto que você precisa entender sobre avaliações. Espero que vocês tenham gostado, turma, da nossa live. Turma, muito obrigado pela presença de vocês. Fui.